Como fazer uma devolutiva diagnóstica. Oi, gente, mais um vídeo aqui no meu canal. E esse é um tema que eu queria muito abordar aqui com vocês, porque é uma coisa que eu sofri bastante no meu início da clínica. É uma dúvida que eu tive assim por muito tempo, que permaneceu realmente comigo. E é um tema que eu converso com outras psis e que eu sei o quanto vocês têm dificuldade, passam por desafios quando a gente fala de diagnóstico, de devolução para o paciente desse diagnóstico. Então, eu considero muito importante de trazer aqui para vocês, de simplificar isso aqui nesse nosso ambiente, nesse nosso encontro semanal aqui no YouTube. Então, vamos lá. Quero ensinar você sobre isso e eu separei aqui alguns tópicos bem relevantes. E o primeiro é que a devolutiva diagnóstica não começa na devolutiva. Então, pegue esse raciocínio aqui comigo. Quando você precisa falar para o teu paciente sobre o diagnóstico dele, vamos pensar que você chegou na conclusão de transtorno depressivo maior, ou vou dar outro exemplo também, transtorno de ansiedade generalizada, seja um ou outro. Quando você chega numa conclusão de diagnóstico com o teu paciente, muito provavelmente vocês já devem ter falado isso nas sessões de terapia. Espero que sim. Então, eu digo que não começa no diagnóstico em si, porque você já deve ter pincelado isso nas outras sessões. Então, vocês provavelmente devem ter conversado sobre esses sintomas, sobre a forma como o paciente se sente com isso. Vocês também devem ter feito escalas que ajudaram você a chegar nessa conclusão. Você deve ter direcionado as perguntas nas sessões em relação a isso. Então, não é uma surpresa, você não chegou do nada com essa conclusão. Vocês já passaram por um caminho que levou você a chegar nesse diagnóstico. Então, antes de comunicar qualquer diagnóstico, a gente precisa ter feito uma boa avaliação. Temos vídeo aqui de conceitualização cognitiva, temos vídeo aqui de raciocínio clínico, assistam, porque eu explico um pouquinho sobre isso. Então, tendo feito essa boa avaliação, se existe também algum uso de substância, ou se você percebeu algo ali que esteja envolvido ao diagnóstico, você vai ir psicoeducando o teu paciente. Você vai ir informando ele sobre isso. Então, diante disso que eu estou trazendo aqui, você não vai começar logo de cara contando o diagnóstico. Você já vai ter falado sobre isso antes. Por que eu tô falando tantos detalhes? Para você realmente aprender. Então, assim, você começa pensando se você tem informações suficientes para sustentar, inclusive, essa hipótese. A gente não pode sair falando que é isso, que é aquilo, sem ter isso bem sustentado. Esse é o primeiro ponto. O diagnóstico não é uma impressão que você tem em si. Você precisa ter os dados, ter feito a avaliação. Muitas vezes o paciente vai ter falar alguma coisa que ele sente, ou vai falar sobre determinada situação que não necessariamente é o diagnóstico. Às vezes te lembra determinado diagnóstico, determinado critério lá do DSM-5TR, mas não necessariamente fecha para isso. Então vamos pensar um paciente que fala que procrastina muito, que é desatento, que não consegue prestar muita atenção quando alguém está falando com ele. Logo você vai lembrar do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Mas percebe que você não pode fechar só com isso? Então, por esse motivo, a gente tem que ter cuidado quando a gente está falando de devolutiva. Porque parecer não é o suficiente. Então, assim, perguntas que eu separei aqui para vocês pensarem. Quais critérios estão presentes? Há quanto tempo isso acontece? Existe prejuízo clinicamente significativo? Existe algum diagnóstico diferencial que precisa ser considerado? Existem comorbidades possíveis? Porque não necessariamente vai ser só um diagnóstico. Daqui a pouco pode ser transtorno depressivo maior e a comorbidade pode ser TDAH. Então, antes de fazer a devolutiva, você deve pensar também nesses detalhes.
E o terceiro ponto é pensar no que o paciente já sabe. Então, antes de você chegar dizendo: "Olha, Eduarda, você tem transtorno de ansiedade generalizada. Olha, Eduarda, você tem fobia específica". Você precisa entender o que o paciente já sabe a partir das trocas de vocês. Será que o paciente está com o insight preservado diante disso? Ou será que ele não tem entendimento e você precisa psicoeducar mais antes de trazer essa devolutiva? É diferente de um paciente que já veio buscando isso, percebe? Então, o que o paciente já compreende sobre o funcionamento? Porque muitas vezes o paciente já sabe de diversas coisas relacionadas, então você pode começar retomando justamente aquilo que o paciente já trouxe para a terapia, que vai ser muito menos desafiador, vamos dizer assim. E como que eu começaria uma devolutiva? Como que eu já comecei devolutivas com os meus pacientes? Bom, Eduardo, a partir das coisas que a gente viu aqui nas sessões de terapia, a partir do tempo que eu estou te acompanhando nas sessões, das coisas que nós já conversamos, das escalas que inclusive eu já te dei devolutivas que a gente estava investigando, possíveis hipóteses de diagnóstico, eu chego à conclusão de que você tem transtorno de ansiedade generalizada. E o que é isso? Eu vou te explicar com mais calma. A gente já falou sobre isso outras vezes, eu já sinalei isso para você em outros momentos. Você, inclusive, veio com essa demanda de estar muito ansiosa e preocupada, e hoje eu observo que há uma preocupação generalizada. Então você não só se preocupa com o teu relacionamento que está passando por problemas, mas você se preocupa com o trabalho, você se preocupa inclusive com as pessoas do teu trabalho, você se preocupa com o teu relacionamento, mas com a família do teu esposo, não só com isso, mas com as coisas que o teu esposo faz e a família dele também. Você se preocupa com os teus amigos, você se preocupa com os amigos dos teus amigos. Você tem essa preocupação com todas as pessoas que estão ao teu redor, mas não só com as pessoas, com as situações. Então você fica muito preocupada com o que vai acontecer no futuro, mas não só no futuro, com as coisas que aconteceram no passado que você não conseguiu resolver. Percebe que essa tua preocupação ela está generalizada e a tua ansiedade apresenta vários sinais e sintomas para nós. Você tem tremor, você sente seu coração acelerado, muitas vezes você acredita que parece que você vai ter um ataque cardíaco, que você vai sofrer algum acidente. Você tem essa distorção cognitiva que hoje a gente entende como uma leitura mental das coisas que podem acontecer, uma catastrofização, e isso vai te atingindo em diversos lugares da tua vida e eu tô aqui para te ajudar na terapia. Então percebe, Psi, que você vai falar dessa forma com a tua paciente, uma forma tranquila, psicoeducando, trazendo informações. Claro que tudo depende, cada caso é um caso, cada transtorno vai ser diferente, mas você pode ir adaptando. Isso aqui que eu falei também não é uma regra absoluta, não é uma ordem do que você tem que fazer, você vai adaptar do teu jeito, a partir da tua supervisão, dos teus estudos também. Mas se eu pudesse te ajudar de alguma forma, eu começaria assim. Então, você vai explicar o diagnóstico em uma linguagem que o paciente compreenda. A devolutiva não é uma prova para você, psi, mostrar o quanto você sabe sobre o DSM, quão você é inteligente em terapia cognitivo-comportamental. Não é sobre você, é sobre o paciente. Então, tem essa diferença. Então, você também vai explicar pelo que vocês avaliaram até aqui, as dificuldades que ela vem apresentando. E aí, anote aí as perguntas para pensar. Quais características dele aparecem naquele caso? Como isso pode explicar algumas dificuldades que o paciente vem vivendo? Quais informações ainda precisam ser acompanhadas, se houver? Mostre como você chegou àquela conclusão, como eu dei de exemplo. Retome evidências, situações que aconteceram, mostre que existe um raciocínio por trás dessa decisão clínica que você tomou. Pergunte se aquilo está fazendo sentido também. A devolutiva ela não precisa ser um monólogo, então você vai perguntando se o paciente está entendendo. Peça que ele explique para você de volta, para você saber realmente se está ajudando. Aqui, o diagnóstico não é uma identidade.
Eu não sou o diagnóstico, ele faz parte da minha realidade apenas. Então, explique isso para o paciente, porque daqui a pouco ele começa a se ver de uma forma totalmente diferente, às vezes não se reconhece, então você vai precisar fazer esse acompanhamento bem feito com o teu paciente, para que isso não ocasione em mais problemas, em mais conturbações na vida dele. Então, trabalhe isso com o teu paciente. E depois do diagnóstico, o que fazer? Quais são os passos? Então, assim, você vai precisar conversar com o teu paciente sobre o tratamento, guarda essa informação. O que costuma ser recomendado, quais serão os objetivos iniciais, o que pode ser trabalhado na psicoterapia e vai explicar o que vocês vão fazer daqui para frente. Então, qual é o plano de tratamento? Isso é assunto também para outro vídeo. E outro cuidado que vocês vão precisar ter, Psis, é diagnóstico diferencial. Porque, assim, existem muitos transtornos que são muito parecidos em questão de critério, em questão de demanda clínica, mas que não necessariamente você vai saber logo de cara, você vai ter que pensar sobre isso. Então, são alguns detalhes ali que vão fazer toda a diferença. Como a dificuldade de concentração aparece em diversas condições, a tristeza profunda aparece em diversas condições também. Você vai ter que realmente ir para o DSM, se debruçar nos critérios, fazer a tua avaliação super completa para depois fazer realmente essa devolutiva. Alterações do sono, irritabilidade também. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns passos para vocês anotarem. Pega papel, caneta aí. Olha só, inclusive estou aqui. Papel, caneta, sempre que acompanharem os vídeos. Primeiro passo: retomar o que foi investigado. Segundo, apresentar a compreensão clínica. Terceiro, explicar por que aquela hipótese faz sentido, trazendo evidências também. Me perdi. Quarto, traduz o diagnóstico para uma linguagem acessível. Quinto, dê espaço para o paciente perguntar, para o paciente reagir. E sexto, explique o que aquele diagnóstico significa e também o que ele não significa, principalmente conectando o diagnóstico ao plano de tratamento. E para finalizar, se você sente insegurança ao falar sobre diagnóstico, ao fazer a devolutiva clínica, não fique tentando encontrar respostas perfeitas, o jeito perfeito de fazer isso. Você vai encontrar a partir da tua prática clínica, a partir do teu contato com outros profissionais que você possa trocar. Inclusive, eu vou fazer uma aula 100% online e gratuita no dia 31 de agosto, às 19 horas. Não vai ser por aqui pelo YouTube, vai ser em um outro ambiente. Então, se tu ainda não te inscreveu, te inscreve. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai ser um momento bem especial. E se tu ainda não te inscreveu no canal, também te inscreve, me segue nas outras redes sociais, continua me acompanhando por aqui se faz sentido. E deixa nos comentários qual é a tua maior dificuldade com diagnóstico clínico e sugestões para os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.